Bom dia para todos Buenas vocês tardes. e boa Mi nombre tarde es para Isabel você que está em outro Mancione. país. Eu sou Todavía Isabel soy la Mancione, coordinadora del a grupo de estudios coordenadora do grupo de psicoanalistas en la estudos comunidad. psicanalistas da En el mes de septiembre comunidade. va a Em asumir Lula setembro, y Nica y yo assumirá Lula vamos a estar e en la eu nueva estaremos comisión na nova de FEPAL comissão en la da directoría de FEPAL, na comunidad y diretoria cultura. de comunidade e Para cultura. mí, para nuestras Para compañeras mim, Diana, para minhas companheiras Lula, Diana, Isabel Lula, Pessoa, que no sé Isabel si puede estar hoy. Pessoa, que Es não un sei se estará placer conosco darles la hoje, é um bienvenida prazer dar a as este webinar boas-vindas a que nos vocês a invita esse a webinário detenernos que y a nos reflexionar convida sobre a nosotros refletir y sobre nuestras nós mesmos e instituciones. as nossas Los prejuicios no siempre instituições. aparecen de manera Os evidente, preconceitos nem muchas sempre veces aparecem de invisibilizados forma y evidente, naturalizados, y por este es un vezes encuentro que propone naturalizados, e una esse é um manera encontro que colectiva de propõe uma abordar forma el tema, coletiva un de tema que tratar o enlaza tema, lo um social, tema lo que institucional vincula y lo o social, o subjetivo. institucional e o Bienvenidos, muchas subjetivo. gracias por estar con Bem-vindos, nosotros muito y les obrigado por estarem presento hoje a Lula. conosco. Apresento Lula Lula. María Lula Abraham, Maria miembro de Abrão, la Sociedad membro da Brasilera de Sociedade Psicoanálisis Brasileira de de São Paulo Psicanálise de São y en ella del Paulo espacio e eh, que es la Directoría ela de Atención trabalha a la na Comunidad. diretoria de atendimento Lula, à comunidade. bienvenida. Lula, bem-vinda. Te paso la palabra. Olá, Passo a palavra para olá a você. todos, olá a todos. Este é o webinar Preconceitos e Discriminações nossos de cada dia, né? Nesse webinar nós teremos como entrevistador o nosso colega Carlos Teuel, que dialogará sobre esse tema com 4 psicanalistas convidados. O Carlos é membro titular da APA, é produtor e condutor de um programa de rádio, Decime Por Quê, que tem como objetivo divulgar a psicanálise. As perguntas podem ser feitas pelo público durante toda a webinar, desde o começo, e através do chat ou levantando a mão. Então, agora eu passo a palavra para o Carlos. Bueno, gracias Lula. Muito obrigada, Lula. Obrigado pela Un segundo, por apresentação. favor, Só um porque, segundo, por favor. antes de conversar Antes de o de conversar llevar com adelante este vocês ou de webinar que va a começar ser com esse distinto webinário a que todos será los demás, diferente a todos os porque outros, vamos a dialogar justamente porque queremos con los dialogar panelistas todos y os con la gente que palestrantes com quiera as pessoas que participar. queiram e desejem participar. Entonces, no se va a Então, leer não como vamos estamos ler, acostumbrados en como los geralmente webinars, no va a haber fazemos nos tiempo nossos para que cada webinários, não uno teremos tempo para que cada um exponga, sino faça a que, sua bueno, apresentação. vamos a tratar de hacer un No diálogo entre caso, teremos todos um diálogo entre y todos. seguramente, E com digamos, certeza, vamos a comenzar con los 4 iremos começar com os panelistas que 4 tenemos, palestrantes que los voy teremos a ir para o dia de presentando hoje, que os en la medida que vayan hablando, apresentarei na para no medida em que aburrirlos. façam a sua participação. Bueno, pero antes de comenzar Mas, este antes diálogo, de yo mais voy a nada, leer eu gostaria de una ler introducción uma breve que tiene que ver introdução que justamente tem con a el tema ver de hoy, ¿no com es o cierto? De tema de hoje, discriminación, racismo, prejuicio. que é ¿M? justamente racismo, Voy a leer lo preconceito siguiente, e como para discriminação. entrar Vamos en ler tema. então. É, Presentamos una investigación Apresentamos centrada en el uma análisis de la pesquisa focada inclusión na en la análise da formación inclusão, na psicoanalítica formação de personas psicanalítica de provenientes de pueblos pessoas indígenas, de povos indígenas, afrodescendientes, así como de afrodescendentes, bem comunidades como de LGTBI, comunidades LGBTQIA+. LGTBQ+, que complejiza el estudio Que vai desde una perspectiva tornar mais interseccional. Raza, etnia, género, complexo clase, o nivel tema socioeconómico, de edad. hoje. Para esta investigación Para se essa constituyó un pesquisa, equipo integrado por conformou-se psicoanalistas uma equipe integrantes de de psicanalistas, distintas sociedades integrantes de de diferentes FEPAL, sociedades da provenientes de FEPAL, culturas de diversas como culturas Argentina, diversas, como a Brasil, Colombia, Argentina, o México, Brasil, Ecuador, Colômbia, México, y Equador. otro equipo E de uma outra equipe IUSAM,
da es el IUSAM, que é o Instituto Instituto Universitário Universitário de Saúde Mental, para a de triangulação de intérpretes das los análises das testemunhas. O objetivo de toda a pesquisa teve a ver com identificar e analisar das testemunhas de psicanalistas as práticas de formação e exercício da profissão nas instituições psicanalíticas, no ambiente da FEPAL, no eixo da diversidade e pluralidade, com processos de geração e sustento das práticas. Vincular as testemunhas vivenciais dos psicanalistas integrou uma amostra para identificar efeitos dos traumas transgeracionais, tanto na constituição do sujeito do inconsciente como a sua influência nas instituições psicanalíticas. A metodologia escolhida foi a de estudo do caso, onde 7 psicanalistas testemunharam de uma amostra de diferentes regiões da FEPAL. As reuniões foram mensais, em plataforma Zoom, gravando os relatos de todos os encontros. Num segundo momento, foram analisadas as gravações com o propósito de encontrar em cada testemunho as diretrizes para responder perguntas da pesquisa. Utilizamos a triangulação de perspectivas com 3 instâncias. A primeira, 7 meses após as testemunhas, trabalhamos com os pesquisadores originais, utilizando a desgravação. 2, a análise foi retrabalhada por um grupo de pesquisadores do USAM, integrado por 6 membros, e, por fim, webinários de novembro de 2023 e junho de 2024 permitiram contrastar com a opinião do público. Chegamos a um ponto de saturação e um consenso e respondemos às perguntas da pesquisa. Quem foram as testemunhas? Psicanalistas, afrodescendentes, descendentes de povos originários, mulheres jovens, neossexualidades que sentiram discriminação nas práticas da instituição e de forma explícita ou encoberta. Escutando testemunhas psicanalíticas afrodescendentes, vimos que a negritude podia ser, em alguns casos, vivida como uma questão longínqua para o testemunho, mas em algum momento descobre a cor da sua pele, onde a sua raça cobra existência perante o branco. Testemunhas de descendentes que sofreram a crueldade de um sequestro. Questões que não passaram pela análise pessoal, o supervisionamento, nem pela formação no instituto correspondente. Não é o mesmo caso de psicanalistas descendentes de povos originários que sentiram que são sobreviventes de um genocídio, linguicídio e epistemicídio que os levou a um percurso por uma dupla identidade, a da humilhação e orgulho. É essa identidade, é nessa identidade que sobrevive a cosmogonia de suas origens, onde o contato com a natureza leva a uma perspectiva espiritual que tem uma lógica diferente da ocidental e judeu-cristã. Isso nunca se refletiu no tripé da formação. Eu não tenho texto, só para dizer. Os psicanalistas jovens que pertencem à neossexualidade sentiram que a instituição infantiliza e, a partir dos grupos de poder vigentes, experimentando situações que não saberiam como nomear. Nas análises e supervisionamentos, vivenciaram a tensão entre a patologização da afetação a partir de paradigmas não binários para pensar.
Construímos algumas categorias das vozes escutadas que impactaram a subjetividade dos pesquisadores que foram escutas e analistas de sua subjetividade. A categoria de construção e deconstrução do humano, onde o racismo estrutural é estabelecido como objeto interno, a categoria da bolha etnocentrista e endorracismo, que acolhe como própria a cultura do opressor, repercutindo fortemente a construção de uma identidade ambivalente. A construção da subjetividade a partir da transmissão transgeracional, que inclui patos narcisistas inconscientes no universo social, que deixa marcas no corpo e na configuração psíquica que as inclui. Muito bem. Isso, digamos, é uma síntese da pesquisa feita para a IPA, que deu lugar posteriormente ao trabalho com cavidade que ganhou o prêmio FEPAL no ano passado. Então, queria ler isso como introdução para o diálogo que iremos manter hoje, durante a manhã. Se falei bem, Isabel, você quer agregar alguma outra questão? Queria dizer que o prêmio, você ficou mutada, Isabel. O prêmio não foi otorgado pela FEPAL, mas pela IPA, no eixo Preconceitos e Discriminação em Lisboa, o ano passado. Muito bem. Para introduzir o diálogo que teremos então, que queremos ter com a Gabriela Salazar, Alejandro Beltrán, Maridel Cantelli, eu agora estou vendo você, Maridel, e com a Magda Couri. Está pronunciando bem, Magda, o seu sobrenome é Couri. Couri, sim, obrigada. Então, eu gostaria agora, para que possamos começar o diálogo, eu gostaria muito de que o Alejandro, que enviou um trabalho maravilhoso para mim, ele compartilhou comigo o seu trabalho. Eu gostaria que ele que inicie com a questão da neutralidade, um trabalho que ele tem pesquisado por muito tempo, né, Alejandro Beltrán, e em breve estou de fato procurando a mini bio. Eu quero apresentar Alejandro, caso contrário, ele poderia se apresentar. Bem, eu tenho tantas mensagens, mas tantas. Não se preocupe, Carlos, eu posso começar, sem dúvida alguma. Você pode começar, Alejandro? Em algum momento eu vou interromper você e vou apresentar a sua mini bio. Bem, o importante aqui é o encontro. Muito obrigado. Bem, para falar da neutralidade, a partir da pesquisa que mencionou Carlos, temos de pensar que o preconceito, o maior preconceito que possamos ter na análise não é um conjunto de ideias, mas a forma a partir de que nós escutamos o outro. É o maior preconceito, porque não escutamos a partir do ser. E a escuta começa pré-formada pela nossa própria formação como psicanalistas, o nosso pertencimento institucional e a nossa teoria. Então, o preconceito mais complexo para lidar não é apenas o que pensamos, mas aquilo que nós escutamos. A partir daí, temos um pressuposto que há uma neutralidade do analista. E essa neutralidade, na verdade, o que faz é ocultar justamente os nossos próprios preconceitos, o lugar histórico do que escutamos e a nossa postura das relações de poder. Qual o
Maior preconceito, primeiramente, pensar que existe a mente individual, o aparelho psíquico individual inventado como para pensar de que o sujeito é um indivíduo solitário e egoísta. O outro preconceito é pensar que o campo intersubjetivo é alheio ao contexto histórico. O que teríamos de recuperar na medida do possível é a nossa própria historicidade. Os socioanalistas dos 70 chamavam a nossa própria implicação através da teoria da implicação no contexto sociohistórico. Então, a partir da nossa implicação, nós podemos entender da onde nós estamos escutando, a partir da onde ou de onde. Não escutamos com uma escuta já, nós escutamos com uma escuta já pré-formada. E a tarefa do analista é ir desmontando no momento da análise, os próprios pressupostos com os quais se escuta. Seria a primeira ideia que eu gostaria de trazer aqui à mesa, que não é uma questão de desmontar ideias, mas colocar na mesa, ou trazer para a mesa os pressupostos com os quais nós escutamos o outro. É o que eu acredito que seja o ponto central. Alejandro, a nossa própria implicação, você fala, mas também o analista, Carlos, se te escucha bajo. Carlos, Se escucha muy bajo. poderia pegar o microfone, por favor? Aí sim, perfeito. Bem, eu queria perguntar, Alejandro, porque você menciona a nossa própria implicação. E o analista também recebeu uma análise didática com esses preconceitos. Isto é, como fazer pular, né? De ter recebido uma análise didática com tudo que envolve isso e modificar, tentar modificar com uma outra forma de escuta. É pergunta para o Alejandro, mas também para a Maridel, para a Magda e a Gabriela. Bem, claro, posso responder. Acho que, como aconteceu com os fundadores da análise, com Freud, Ferenczi, é estarmos abertos à interpelação do outro, do analisante. Você não chega, digamos, como analista, desmontando o seu próprio preconceito, a sua própria forma de escuta, mas é porque o analisando o outro interpela você a partir de sua própria história. É através da interpelação do outro, como o extraordinário trabalho que foi premiado pela IPA, é através da interpelação do outro, onde você se vê confrontado. Há uma obra amplamente recomendada, Édipo Rei, que dizia que a psicanálise clássica considera que homossexuais têm uma estrutura paranoide, e dizia Ritter como uma extraordinária, um extraordinário apontamento que não são paranoides, estão se cuidando porque a estrutura heteronormada os ataca constantemente. Então, eles têm que desenvolver mecanismos de precaução. Não são paranoides, é uma comunidade que está se protegendo. E como nós podemos chegar a isso? Bem, estando abertos a que o outro, analisando, possa nos interpelar e possa nos convocar perante os nossos próprios preconceitos. Seria o meu primeiro exercício de resposta, Carlos. Obrigado, Alejandro. Como eu não achei o seu currículo, por favor, Alejandro, você poderia se apresentar? Claro, eu sou Alejandro Beltrán, do México, membro titular externo da Associação Psicanalítica de Abdeba, diretor de publicações da FEPAL, tenho uma consulta com crianças, adolescentes e adultos, e basicamente é isso. Seria importante. Obrigada, Alejandro. Bem, então, isso da implicação, a nossa implicação
el diálogo de hoy que por parte de abriu o diálogo de Alejandro. hoje com o Alejandro. No sé, Maridel, A Gabriela o Magda, Maridel, si quieren a Gabi e a agregar algo Magda, más vocês gostariam de Poderia en este adicionar alguma punto y coisa? así Posso falar? vamos Acho complejizando que el sim. tema. Só um segundo. Pode falar. Posso falar, Carlos? Sí, Sim, por Ah, favor. sim? Pode. adelante, Magda. Sim. Bom, primeiro que agradecer o convite, estar aqui com vocês, por convite da Isabel, de todo o grupo de comunidade, estar aqui com o Carlos e os outros participantes. E essa introdução do Carlos foi muito importante, né? Uma introdução que já nos coloca na formação do analista. E estou de acordo com o Alejandro, né, da questão da implicação e da questão da neutralidade e do inconsciente não ser individual, né? O inconsciente, ele está isso Freud desde o início, né, da sua obra, está completamente atrelado à cultura, ao mundo social. E eu queria, para falar, Carlos, da implicação do analista, eu vou usar rapidamente de 3 autores, que 2 não são psicanalistas, um que é o Edgar Morin, que acabou de falecer, e ele tem um livro que chama, acho que Lições da História, e uma delas, a segunda lição, ele coloca assim: não há observação válida sem autoobservação. Que é fundamental, né? Não há nenhuma observação válida na história sem autoobservação, que coincide com o que o Alejandro estava falando, que tudo deve ser historicizado, e historicizado, inclusive, aquele que contextualiza e o historiador. Então, porque tudo está dentro de um contexto. O segundo autor que eu vou me referir é o Amos Oz, que tratou tanto do fanatismo. Magda, perdón, Magda, ¿puedes repetir el nombre del primer autor? Edgar Morin. Edgar Morin. Morin, sim. Okay. Sí, Edgar, sí, sí. que acabou de falecer. Exacto. O filósofo. Con la teoría de la complejidad. Exatamente. O segundo autor, Amos Oz. Amos Oz. Sim. Que, ao falar de fanatismo, uma das primeiras coisas que ele coloca é de checarmos, de verificarmos o fanatismo em nós mesmos, né? Para poder, antes de acusar o outro, antes de acusar o fanatismo do outro. E o terceiro autor que aí é uma psicanalista, acho que muitos já devem conhecer, psicanalista negra, Isildinha Batista Nogueira, que ela está agora em suas apresentações, nos seus escritos, lançando a pergunta: que racista sou eu? É um novo momento do movimento, né, que ela traz, que se antes, né, ela fala, os negros e os brancos somos todos racistas, e que temos que checar, que está muito ligado ao que essa apresentação desse trabalho, muito bom que o Carlos trouxe, que racista sou eu, né? Me olhar antes também de acusar o outro. Todos estamos, o racismo sempre existiu, e olhar para isso é uma forma da gente poder sair desse ciclo, né? Desse ciclo que é você poder assumir e começar a trabalhar nessas questões de preconceito, discriminação e racismo do dia a dia. E isso, que depois podemos continuar, podemos pensar de todas as questões que temos nas instituições psicanalistas, né, de psicanalíticas, em relação à discriminação, à exclusão, e até na própria teoria psicanalítica que nós podemos pensar algo sobre, né? Mas isso deixa para depois, né? Muy bien, perfecto, Magda. Y les quiero Muito decir que obrigada, Magda Magda. es la Obrigado, presidenta Magda. Magda actual é de a la presidente Sociedad da de São Sociedade Pablo, la de São Sociedad Paulo, Psicoanalítica a de São Pablo. Sociedade ¿Está bien? Psicanalítica de São Paulo. Bueno, ¿quieres agregar algo más a Você tu gostaria currículum? de adicionar alguma Não, outra questão só ao como seu estamos em currículo? CEPAL, que já fui Não, diretora de que eu cultura já e comunidade, acho que em 2017, 2018, é isso. Listo.
muy bien, Magda. Entonces Bri- pasamos Então, a Magda, Los Gabriela. levantaron la Gabriela, mano Gabriela y luego temos Maribel. a Sí, Gabi sí, e sí. a Maridel com a mão levantada. Muito Gaby, bem. adelante, por favor. Gabi, por favor, a Sí, palavra é com hola. você. Yo quería sumar Eu una parte gostaria a la somar pregunta cuando uma parte a essa se traía el pergunta, asunto quando del falaram analista en sobre a formación que analista em hizo su formação que análisis, su fez a sua supervisión análise, a sua con ciertos supervisão, preconceptos que también trae su com os, analista mismo, su claro, supervisor, iba un preconceitos que poco traz como que se va a relando para abajo cuando psicanalista ou no a se psicanalista, historiza né? mucho de la forma en la Quando que, você não con la explicación que historiza muito decía com a Alejandro. implicação Yo que creo que hay falava una cosa Alejandro. interesante É uma questão que interessante. proponer o que pensar, Para que es que pensar e cuando propor. estamos entre los Quando mismos, nós es estamos bastante entre os difícil mirar mesmos, é qué difícil sucede, olhar o que a diferencia de acontece, cuando hay una mirada un poco diferentemente más de quando há um externa olhar que permite externo, romper como né, una o do suerte de exterior, que homeostasis que se permite tiende a dar romper essa entre los que espécie de somos. Entonces homostase que tendemos a tener un acontece pensamiento a veces quando cultural estamos por la juntos. ciudad, por el Geralmente isso país, tem a ver com a por el cidade, medio com o incluso, país, ¿no? pelo Porque analistas de meio, né, información de porque una analistas de cierta informação de sociedad a uma veces son primos, sociedade, às amigos del vezes hijo são del primos, analista de amigos, o la filho tercera do generación. O analista sea, da terceira tendemos a geração. aglutinarnos Geralmente nos bastante. Eso creo que es muy común. juntamos muito. Isso é Y comum. dentro de la Então, posibilidad, dentro da cuando possibilidade nosotros de hacemos quando nós la formación fazemos analítica a y no formação tenemos la analítica e não fortuna o la temos desdicha de a tener sociedades armadas, fortuna como es de el ter caso nuestro, sociedades ¿no? De Ecuador. montadas, como o Yo no tengo nosso una caso sociedad aqui no encima mío, Equador. Eu sino não un tenho uma instituto sociedade, latinoamericano mas um que instituto nos ayuda a formar. latino-americano que nos Y esa ajuda na oportunidad formação. de no E essa tener una institución ya oportunidade de armada não ter já uma permite que uno tenga una instituição mirada montada certera, es decir, que uno puede previamente, escoger que un permite supervisor de que un você país, possa nada que ver escolher con um el mío, supervisor nada de que um ver con mi terceiro sociedad, país, que não tem a venga ver y com a minha supervise. sociedade, Que si puedo venha e coger un faça análisis didáctico, tomar un supervisionamento. análisis didáctico Se con eu una persona posso de escolher totalmente otra uma ciudad analista a la didática mía, de uma outra ese tipo de cidade cosas sí diferente, ayudan esse mucho tipo y de coisas aportan ajuda para e que se vayan contribui moviendo y se para generen que as estas coisas interrogaciones possam que a veces dentro se de las mover mismas e se sociedades y gerem de las mismas esses culturas, questionamentos que subculturas muitas de las vezes nas ciudades y subculturas del das estrato de las cidades ciudades en las que nos solemos em mover dentro de las que sociedades geralmente nos psicoanalíticas, movemos es nas muy difícil sociedades mirar, porque somos psicanalistas, parte de lo é mismo difícil y nos olhar, vemos entre porque fazemos nosotros parte do mismos. mesmo e Es tan estamos nos distinto si vendo es que yo escucho a entre Magda o nós tengo mesmos. un Se eu supervisor, por escuto ejemplo, Magda, eu de tenho um Río de Janeiro, supervisor de do Sao Rio de Paulo, Janeiro, de São un Paulo, argentino, um un uruguayo, argentino, um miran otras uruguaio, cosas. eles veem outras Yo sé que es coisas. a veces más Eu cómodo y sei uno dice, que bueno, é mais es que confortável, no às nos vezes, entienden dizer: porque é que não nosotros, qué nos sé yo, los entendemos, porque ecuatorianos, es verdad, nós, os tenemos nuestra propia equatorianos, é historia, verdade, nuestro nós propio temos a nossa espacio própria en las história, o nosso ciudades en próprio las que espaço estamos, nas pero también cidades hay em que muchas estamos, cosas que a mas veces se também há dejan de muitas analizar coisas porque las que naturalizamos como ficam parte de não lo sendo que sí somos, esto analisadas somos, porque as pero en esa naturalizamos, porque somos aculturización assim, no né? se Mas essa analizan ciertas aculturização cuestiones que son muy não complicadas permite y que a son análise de coisas discriminaciones en sí mismo y complicadas e são preconceptos y prejuicios preconceitos que vienen que históricamente vem acarreándose por cómo se historicamente, conformó incluso nuestro país, por cómo se justamente pela colonizó conformação do nuestra nosso ciudad, por país, de pela dónde vienen conformação da nuestras nossa familias. cidade, Y eso a veces como una da onde mirada surgem as externa, nossas famílias, cuando puede e é tener um un olhar tercero que no externo es que parte de possa nuestra ter misma esse sociedad, terceiro que não faz la parte da posibilidad de nossa analizar sociedade. o de Essa supervisar, possibilidade de también ayuda a mover analisar e muchas estructuras. supervisionar ajuda a mover Ujú. Gaby, estruturas. ¿te quieres Muito bem, presentar, por obrigado. favor? Gabi, você gostaria de se apresentar, Gabi? Yo soy Eu Gabriela sou a Salazar, Gabriela psicoanalista, Salazar, miembro directo de la psicanalista, IPA membro desde el año direto da IPA 19, desde la primera miembro o en Ecuador de 2019, formar primeira parte de la membro do Equador Asociación em fazer Psicoanalítica parte da Internacional y con la Associação responsabilidad junto con Psicanalítica otros Internacional, com compañeros a de formar la primera responsabilidade de sociedad formar a psicoanalítica primeira en mi país. sociedade Eso creo psicanalítica que Y aqui do meu ustedes país, están no atravesando Equador. una situación Vocês bastante estão sui generis, atravessando uma porque ya hace situação muito varios sui años que generis, porque há vários anos que yo personalmente eu, no sé bien por qué todavía pessoalmente, eu não sei por que no ainda conforman una não criam sociedad uma sociedade independiente independente. y, y no sé, nos quiere, nos quiere decir Você algo, gostaria de qué es falar lo que a pasa en respeito disso, Ecuador, o que acontece no que Equador em relação a no se isso? conforma esta sociedad. Creo que más allá de las Bem, eu acho que particularidades que além das prefiero no decir particularidades que eu de qué prefiro não me pasa con los referir, otros o que miembros, ahí acontece está com os Carly outros Barredo, que membros, aqui también tuvo el temos enorme Carla reto Barrueda, que con teve o Paraguay. desafio Creo que los com o que han Paraguai, trabajado não é y han dado las verdade? Que semillas para vocês otros países saben lo complejísimo que es. sabem o Pero, complexo y que é Mayel también, por montar, otras e a razones,
Del também.
Mas é muito complexa a situação, mas eu posso dizer, entre nós, analistas da FEPAL e não da FEPAL, bem, é que a questão institucional não ajuda, não ajuda, porque há tantas regras que são para tipos diferentes de situação, como ter 3 sessões, digamos, por semana com pacientes no meio, como no Equador, que nem sabem o que é a psicanálise, de repente, que você, por exemplo, possa ter uma terapia com psicólogo, que há muitos, e você chega depois com um psicanalista para dizer que você tem que fazer 3 vezes por semana, pelo menos um ano, bem, é difícil, né? É uma situação difícil para qualquer um de nós. Eu me formei depois de 8 anos e você precisa de muitos recursos econômicos, psíquicos, de um sustento familiar muito forte para poder, enquanto você trabalha e vive, ter uma formação que não tem a ver com a realidade da América Latina, país pobre da América Latina no século XXI. Somos satélites em meio de uma terra que há coisas que não concordam aí. Bem, com certeza, nesse diálogo surgirá a burocracia da IPA em relação à América Latina, em relação às características que temos nos países latino-americanos. Então, agora, Maridel Cantelli, você poderia falar? Bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo convite que me fizeram. Quando o Carlos nos convocou com a ideia desse diálogo, não tínhamos acordado os participantes convocados hoje, mas foi se gerando uma sequência a partir do que comentou Alejandro, a Magda. Eu vou continuar por aí, pelo mencionado pela Gabi, que nós trabalhamos há 6, 7 anos juntas nesses espaços. Você percebe, quando você escuta o outro, como é que vai se criando uma identidade de pensamento. E toda vez que fala, é difícil. Não, desculpa. Não é difícil entender o que vai falando, porque falamos a mesma linguagem. Há muitos anos, era aspiracional chegar à instituição IPA. Era um ponto de chegada. Em cada um dos nossos países havia diferentes tipos de barreiras para que pudéssemos entrar numa instituição como a IPA. Isso que parecia uma questão de fazer um esforço e poder chegar e ser admitido. Pensem que na Argentina, até o ano 87, os psicólogos não podíamos entrar na formação IPA. Apenas os médicos podiam fazê-lo. E com isso se exerceu por muitos anos diferentes tipos de segregações e discriminações para que estudássemos. Mesmo com toda a formação que eu tenho na IPA, todas as que estou mencionando agora, há 4 anos que eu faço parte da presidência da minha instituição. E a questão institucional foi dominante na minha formação. Me preocupa o perfil das pessoas que compõem as instituições. Em vez de... quem me ajudou foi a FEPAL. A FEPAL me permitiu, durante esses últimos 15 anos,
menos me mostrar a realidade latino-americana para me sentir mais identificada com que coisas eu tinha de falar sobre discriminação e segregação da que falamos hoje. E eu comecei a sofrer em diferentes lugares preconceitos que surgiam das mesmas instituições às quais pertencemos, com a ideia de que se não podemos cumprir com os regulamentos, é porque queremos fazer o que acreditamos que temos de fazer. E a menção de que não fazemos ou não atendemos aos requisitos das instituições porque queremos fazer o que nós queremos é uma tremenda forma de discriminar e de manter um preconceito, porque não é essa a realidade de quem acessa hoje a buscar a formação. IPA. Hoje em dia, pedem para ingressarem às instituições ou a instituições que querem entrar à IPA, as motivações são muito diferentes das que nós tínhamos há 30 anos atrás. Para a IPA é difícil reconhecer isso, de que se não podemos atender os requisitos de 5, 4 sessões por semana, das análises didáticas e negociar a presencialidade ou não, é uma luta que funciona como uma verdadeira discriminação. Mas falar disso é redundante. Eu gostaria de me referir à discriminação que eu sinto na América Latina de acesso à nossa formação. A América Latina não tem a mesma tradição, nem a mesma semelhança de como você chega até a carreira de grau, a graduação. Pense na questão social na América Latina, para que alguém acesse a universidade, tem diferentes realidades. E no meu país, por sorte, temos uma universidade pública que é assim desde 1918. O acesso à classe média para ter o grau universitário trouxe uma realidade profissional e aspiracional e de formação que, quando eu entrei à FEPAL, percebi que não era equivalente nas outras sociedades, que as outras sociedades não tinham o mesmo perfil de população que tinha chegado à universidade, e que esse ponto de partida fazia que houvesse muitas diferenças. Muitas vezes com preconceitos de como consideramos as outras instituições, porque a Argentina tinha uma classe média muito forte que permitia se sentir muito próxima à Europa e não próxima à América Latina. As diferentes crises econômicas do nosso país e a permanente diminuição do poder aquisitivo da população argentina transformou a nossa realidade muito mais próxima aos institutos e aos critérios de formação da América Latina que os da Europa. Então, vocês já me escutaram muitas vezes dizendo que o preconceito e a discriminação é que o modelo que nos pede de formação, a IPA, é impossível para que nós possamos atender a isso por motivos econômicos. Eu sei que no Brasil, eu conheço a Magda há muitos anos, eles têm uma outra realidade em relação a quais são os excluídos. O mesmo acontece no Equador, também no Peru, também a Colômbia. Mas na Argentina, na verdade, os excluídos, nesse momento, são por questões econômicas. O nosso modelo de formação é um modelo de formação muito caro, caríssimo, que realmente faz com que pessoas fiquem excluídas, mesmo que a intenção seja adequada e que os nossos critérios de admissão para analistas de informação contemplem as situações, quem possa levar a cabo a formação fará isso com a colaboração dos analistas seniors, os analistas didáticos, os supervisores, porque, caso contrário, seria impossível que pudessem se formar
formar nos nossos institutos. Eu queria trazer, já que compartilho o comentado pela Gabi, a Magda e o Alejandro, mas eu queria me focar nisso, de que operamos com preconceito e discriminação quando não temos a avaliação correta de por que não podemos atender às exigências que temos hoje em dia em relação aos nossos institutos de formação. Bem, continuamos passando a voz para quem levantou a mão. Sim, claro. Temos muitas pessoas que querem participar. Alejandro também, vejo que levantou a mão. Isso que trouxe que a mesa, a Maridel, em relação a isso, ela fala da Argentina, mas eu também quero dizer que a diferença entre Buenos Aires e as províncias. Também isso influi. Quando falamos da Argentina, não é apenas um único ponto de vista da Argentina. É Buenos Aires, mas todas as províncias do interior que têm uma realidade diferente. Também eu queria adicionar isso. Bem, antes de passar a palavra para Alejandro como parte da mesa, eu gostaria de escutar quem gostaria de participar do público. Temos a Diana, Marita. Por enquanto vejo essas mãos levantadas. Bem, falam elas e voltamos à mesa, Alejandro. ¿Acha boa ideia? Ok, Diana, muito bem. adelante, por favor. Diana, por favor. Bueno, por supuesto, de acuerdo con Eu todo, concordo prácticamente, lo que totalmente se ha com dicho tudo, hasta ahora. com tudo Y falado até justamente yo agora. diría que, E nesse por un sentido, lado, eu diria que, adhiriendo de um plenamente a lo lado, que decía Maribel, sempre me yo aderindo ao creo que nos comentado pela sentimos Maridel, eu tratados acredito que nos sentimos prejuiciosamente los tratados analistas de América com Latina muito preconceito, cuando os nos analistas tratan da América Latina, como si quando nos tratáramos de tratam como pervertir el se psicoanálisis en la quiséssemos formación, pervertir a cuando análise estamos na desesperados formação, por su quando estamos supervivencia y desesperados su pela continuidad. sua Y vemos continuidade que hay e situaciones supervivência. Vemos reales, que há adversas, situações como la reais, adversas, económica, como a o, digamos, la econômica, falta de como a acceso falta de a la acesso posibilidad de à formarse de muchas, capacidade ou a diría, possibilidade de generaciones en formação de América muitas Latina, gerações da América más allá, Latina, digamos, de além distintos de grupos, ¿no es diferentes cierto?, que además grupos tienen más que dificultad têm aún, mais ya dificuldade sea por ainda, la pobreza, ya sea pela por la pobreza ou segregación pela y por la, segregação. o sea, sí, diría por la segregación en general, la de la Pela sociedad en general y además segregação la de em las geral, instituciones da psicoanalíticas. sociedade e Yo creo das que en América instituições Latina psicanalíticas. Na precisamente América estamos Latina, nós estamos trabajando para trabalhando lograr que tanto para el psicoanálisis como las tornar a instituciones de la IPA psicanálise e as sobrevivan a instituições tornar não, esta para ola, conseguir digamos, com de que a instituição da IPA e a adversidad que nos psicanálise possa toca sobreviver. atravesar. A adversidade que Justamente, nós estamos muchos países atravessando. tenemos Muitos historia de países haber temos hecho, história digamos, de de haber seguido los termos estándares sido os como padrões, muy ou países padrão, cuidadosamente, y nuestro com problema muito no es cuidado contra la sempre. formación E o nosso psicoanalítica, problema sino não é contra a precisamente al formação, revés. mas ao Y la otra contrário. cosa que Outra quería tocar questão que eu tiene que ver queria con esto trazer de tinha a ver, ou tem a ver lo que com traían o Alejandro y Magda que en falavam relación Alejandro, a Magda, por qué que em elegimos relação el a nombre por o que se eligió escolhemos en o este grupo nome que trabaja hace mucho, e digamos, foi en la escolhido pelo comunidad. grupo que trabalha muito na comunidade, há Este muito tempo na nombre, porque comunidade, queremos esse nome. mirarnos a Porque nosotros nós y ver si queremos nos logramos ser olhar, como algo queremos así ver como se el podemos tercero de ser nuestra o propia terceiro mirada, do nosso lo cual próprio es muy olhar. difícil, es muy E é difícil muito registrar el difícil propio registrar prejuicio o próprio precisamente. preconceito, Y não é por más verdade? que muchas Por veces es mais de que cierto por que vezes, en el claro, é mismo en el verdade consultorio o en que la no comunidad nos consultório, na interpelan las comunidade, nos personas con las que interpelam trabajamos, pessoas que trabalham a com veces as la que nós ceguera trabalhamos, o às los vezes anteojos os con óculos ou a filtro cegueira, o los óculos com tenemos puestos sin filtro, poder sempre registrarlo. os temos colocados aí e não Entonces, de algún podemos modo, estamos registrar isso. empeñados De también alguma en forma, este estamos grupo en empenhados nesse tratar de grupo pensar em tentar cómo se puede pensar trabajar los como, prejuicios como desde la podemos formación trabalhar os preconceitos para a partir da lograr formação otro tipo, para digamos, de que possamos apertura ter a outro muchas tipo de situaciones abertura para que outras aquí se situações nombraron y que que, bueno, foram tenemos identificadas y indicadas cuántas no aqui tendremos e que identificadas. já Y una identificamos. E preocupación
quantas outras não siempre identificamos? E a pergunta que nos toca sempre es la de nos que en general interpela é los a de que, preocupados por pelo estas geral, os cosas preocupados somos por los estas mismos, coisas somos os mesmos, ¿no? Y cómo né? llegar a Sempre los que somos os no están mesmos. acá. Como podemos Esto. chegar a quem não está hoje aqui? Ujú. Era isso, Ok, obrigado. ok, Muito Diana. bem, obrigada, Diana. Qué fuerte lo que dijiste de Muito forte o pervertir que el você falou de psicoanálisis. pervertir a psicanálise. Wow, qué palabra fuerte. Uau, que palavra forte. Bueno, vamos a ver, ahí la estoy viendo a Marita que levantó la mano. Marita, você levantou a mão. Gracias, Carlos, por darme la Obrigada, palabra. Carlos, pela palavra, por todo me muy dar a palavra. interesante, me parece Tudo siempre muito importante interessante. Sempre é hablar muito de importante que este possamos tema, falar que desse podamos tema dialogar, e que possamos tener estos dialogar encuentros. e que A possamos ter mí esses encontros. me he reconocido de manera muy evidente É, el me prejuicio, reconhece? como dijo Gabriela, ¿no? De Ou una manera eu de conheço supremacía del o saber, preconceito que como tiene que ver con essa esto forma lo de dijo, supremacia esa do poder. aglutinación de Ela falou poderes, da que tiene que aglutinação ver de desde poderes que tem a Europa, de ver cómo es a partir esto, da Europa, digamos que de todas las como ciencias se digamos, manifiestan de as esa manera, ciências em se geral manifiestan con una se supremacía manifestam casi dessa forma, como religiosa. uma supremacia quase Entonces, es religiosa. cierto lo que dice É Gaby, verdade o que comenta a Gabi, que bueno, que en esa que supremacía, nessa donde es una supremacia, pirámide, que é ¿no? uma pirâmide, Muchos quedan en el último muitos plano, en ficam el no último nivel. último Eso pasa, nível. como lo describió en algunos E isso territorios, acontece y también como lo que decía foi descrito Maridel, em que alguns vos mismo territórios e pudiste também destacar. como Yo comentavam creo que es anteriormente. cierto, en esta Eu sociedad acredito nuestra, que na llegaron nossa en Argentina, sociedade, yo resido en aqui na Buenos Aires, Argentina, eu moro em soy la Buenos primera Aires, generación eu de sou a parte de mi primeira padre que geração reside en Buenos Aires. Mi padre da parte residía do en La lado do meu Pampa, una de las pai, que provincias. mora em Buenos Aires. O meu pai era da Y Pampa, se da notaba província. esto, de E que nós, en é realidad verdade, tenía que ser de una clase percebíamos media isso. Você tinha que bastante ser de bien uma classe média parada económicamente para poder que estivesse bem economicamente, para que llegar você pudesse no a la universidad, sino a não la chegar à especialidad de la universidade, mas pelo universidad. menos a No especialização solamente, na como dice universidade, María, não apenas a sino a graduação, una mas a especialidad como es especialização, ser psicoanalista como y é ser pertenecer a una psicanalista escuela e internacional, pertencer ¿cierto? a uma escola ou a uma Siempre organização noté, como vos internacional. Eu apuntaste, sempre Carlos, esto de la percebi, como você bem diferencia de la falou, Carlos, a provincia a Buenos Aires. diferença entre Tanto es a así que yo siempre província relato e Buenos que en Aires. Buenos Eu Aires se sempre falo que dice em Buenos que hay Aires partes se de fala Buenos que Aires há que son partes de francesas. Buenos Aires que Ya são con eso queremos francesas. decir Com isso, de que queremos es dizer de mucho más que prestigioso é que cualquier muito otro mais lugar de América prestigioso de Latina. que qualquer outro lugar da América Es decir, Latina. ya le estamos Isto dando é, un já mote de estamos dando superioridad, ¿cierto? Esa um superioridad toque que de viene de la superioridade, colonia, viene de ahí. Es superioridade que decir, vem da nosotros colônia. seguimos siendo los Nós distintos, continuamos los sendo os salvajes, diferentes, los os que pertenecemos a otra selvagens, raza, os que porque pertencemos a somos, uma outra yo por raça. lo menos, de Eu, un pueblo originario. pelo menos, Entonces, ¿qué sou pasa? de um También povo agrego lo que originário. dice Eu Diana também tan adiro ao que claramente. fala a Ella Diana dijo tão perversión. claramente, né? Bueno, Ela vamos a falou de ponerle una prevenção. Bem, palabrita vamos colocar aí uma que no quiero palavra que reformularlo eu não de quero Diana para nada, reformular, ou da sino Diana es para nada, cierto não é que es isso? Porque é vivido como verdade que una é perversión, perversão, muy é percebido excluido de como esta uma forma de pensar perversão, latinoamericana, a forma de pensar pero latino-americana, vamos a mas decir como es vamos dizer, tergiversada como de alguna manera la lectura psicoanalítica. Pero resulta que la a intención leitura nuestra es tratar, ¿cierto?, psicanalista de é, que el digamos, psicoanalista tergiversada. O latinoamericano psicanalista pueda responder latino-americano sin pode fallar en la responder teoría, porque sem tiene que falhar na ver con la teoria, porque mirada del tem a ver com o inconsciente. olhar do Es imposible inconsciente. É fallar, porque si no sería una impossível falhar. teoría Se errónea. caso contrário, Mirada seria del uma teoria inconsciente llega errada. O a olhar do través de inconsciente todos chega los através de aspectos y todos os las aspectos fisuras que e muestra as el contexto fissuras que o el mostra texto del o paciente contexto do consciente paciente en las fisuras de sus nas anhelos, de sus fituras sueños, de sus de seus diálogos, como uno lo puede sonhos, seus entender. diálogos, ou como nós Entonces, possamos si uno cumple encontrar. con esa Então, se premisa você teórica, atende a essa obviamente vamos premissa a encontrar teórica, ese claro que inconsciente, vamos pero encontrar no nos esse podemos inconsciente, excluir mas del não podemos contexto ficar natural que exclusos ou estamos en otro excluídos desse contexto continente, que cambia natural todo de el que estamos em outro contexto religioso, continente, las que muda o cosmogonías, contexto la religioso, as naturaleza, todo cosmogonias, eso a lo hace natureza. distinto a Tudo isso uno. torna diferente
diferente yo ou creo nos que torna es diferentes. Eu acredito que seja muito podamos tener importante, então, que una possamos mirada ter más olhar realista y no mais como si estuviéramos realista, e não viviendo como se en la estivéssemos Viena, ¿cierto? vivendo De 1890. em Nada más, muchas 1897. gracias. Era isso. Obrigada. Bueno, gracias Marita. Obrigada. Entonces Obrigado, vamos a Marita. escucharlo a Agora vamos Alejandro, escutar después Alejandro. a, Depois teremos a a Gabriela, participação que también da levantó la mano, Gabriela, y que luego a levantou a mão Isabel. também, e depois a Isabel. Adelante, Alejandro. Por favor, Sí, Alejandro. quisiera retomar la Eu palabra gostaria perversión retomar a que palavra dijo perversão, Diana, porque me perversão parece fundamental. que trouxe a Diana. Mi queridísimo Juan Carlos Flá decía en un seminario que Juan Carlos Flá, uno de los actos no seminário, fundacionales falou del que um dos psicoanálisis atos fundacionais fue da psicanálise el foi análisis perverso a que hizo análise Freud perversa que de Ana Freud. fez Freud de Ana Eh, Freud. ¿Y qué es lo que pasó ahí? E o que Ana Freud aconteceu nunca lá? pudo Ana llegar Freud a lo nunca que Melanie pôde Klein chegar ao que Melanie describió Klein como el descreveu superyo como, sádico. ¿Por qué? Pues porque estaba su o padre ahí. superego Era su sádico. Por analista. quê? Porque o pai era um desde ahí analista. creó A partir un eje daí, perverso criou um muy eixo importante, y perverso creo que muito ahora importante. lo Eu podemos acho ver, que siguiendo lo agora que decía podemos Diana, ver, seguindo o que muchas dizia a Diana, sociedades, por em ejemplo, en las muitas sociedades donde sociedades, nas yo sociedades me formé, onde donde eu me todas las formei, onde as preocupaciones preocupações económicas econômicas eram eran una pensadas proyección como uma de fallas projeção psíquicas de falhas psíquicas analizando. do analisando. Entonces uno Então, você, en un como análisis numa didáctico, análise donde cualquier didática, onde preocupación qualquer económica preocupação que han econômica relatado Gabriela, que que han vocês relatado mencionaram, las diferentes colegas Gabi sobre las e as dificultades colegas, sobre as de llevar dificuldades de un análisis ter uma de un análise paciente de 3 veces de a la paciente semana, de en que 3, nos 4 cuesta mucho vezes por trabajo semana, que é pagar nuestro difícil propio pagar análisis. a nossa própria Todo análise. es pensado Tudo como una é proyección pensado como uma de material projeção psíquico interno. do material Entonces, si se ve psíquico como un material interno. psíquico Se interno vemos y no como se material psíquico historiza y no interno e se habla não de se una realidad económica, não há es imposible historicidade e a que realidade precisamente, de como dice cada Diana, região, se reproduzca un logicamente, há uma analista que luego se pueda preocupar por lo social. reprodução de Por um eso, Diana, analista es una que de se las preocupe razones por las pelo que creo social. É que siempre impossível son ustedes produzir los um mismos analista que se las que preocupe están pelo trabajando social. esto, E é porque por isso desde la que formación somos se nós que maneja estamos como trabalhando proyecciones nesse sentido, psíquicas porque se individuales manejam todas nas las preocupaciones instituições como sociales. manejos ¿Sí? psíquicos, Entonces, desde né? ahí As hay una preocupações cadena donde sociais. A partir lo daí, é uma histórico y cadeia la preocupación onde por o el poder histórico e es a expulsado. preocupação pelo ¿Sí? poder é Entonces, expulsado, ou ahí hay expulso, un desculpem. problema muy Aí importante. temos um problema Hay muito gestos importante. increíbles. Há Por ejemplo, gestos incríveis. Por a lo largo de mi exemplo, gestión como ao director de longo da minha publicaciones gestão tuve como diretor de publicações, desencuentros tive con alguns Isabel, pero desacordos com Isabel en un Isabel, acto mas de Isabel, num eticidad ato y de de apertura, ética, de me invita a una abertura, mesa me donde convida estoy aquí para uma presente y mesa tengo la onde eu estou aqui oportunidad de presente e hablar. tenho Y a esa oportunidade de falar. capacidad de Isso, diálogo essa es la que se capacidade de pierde diálogo é a que cuando se desde la perde quando, a formación partir da y desde el formação e a análisis partir da didáctico análise se mata la didática, posibilidad de dialogar con el mata a otro y de possibilidade pensar que de hay un dialogar com o otro outro e que de no tiene pensar que que há ver um con outro que não tem proyecciones a ver com psíquicas, sino que projeções tiene que ver con psíquicas, mas diferentes tem a ver com posiciones en diferentes las relaciones de posições das poder. relações de poder. ¿Sí? Y si eso se mata desde E el se propio isso análisis, é es morto a casi partir da imposible que análise, é llegue un quase analista impossível que que chegue esté um preocupado analista por la comunidad. preocupado pela ¿Sí? comunidade. Entonces, eso me parece muy importante. Eu acho Por que isso é cierto, muito que el libro importante. de esta De fato, o investigación livro dessa pesquisa, que fue galardonada por la que IPA, for ya se puede galardoada encontrar, pela vamos IPA, a pensar de já alguna podemos forma en que se pueda encontrar. descargar Vamos pensar fácilmente uma en la forma página de de fazer o FEPAL, pero ya se download hizo a través del fácil a trabajo que partir hizo da página da FEPAL e já se fez este a partir grupo do trabalho que fez que esse produce grupo tantas que cosas, produz tantas coisas, para que ustedes lo para puedan que a ideia é que vocês consumir a possam través de la página de FEPAL. revisar e consumir a partir da Pero bueno, página esto da quería FEPAL. decir, Bem, es eu queria casi dizer isso, é imposible que quase haya un analista impossível que se que preocupe haja por um la analista que comunidad se si preocupe una pela preocupación por la comunidade, se comunidad se uma maneja preocupação pela como un comunidade é fenómeno manejada como um fenômeno intrapsíquico que debe ser intrapsíquico, interpretado y que por lo deve tanto ser desmontado, interpretado e ¿no? por isso Ahí se vuelve desmontado. imposible, ¿no? E se torna impossível, não é verdade? Ok. Sí, yo lo que Muito estaba bem, pensando en lo que obrigado. tú dices, Alejandro, Enquanto você falava, que Alejandro, eu tampoco estava es pensando obligación que que também todos não é los obrigação que analistas se formen todos os para trabajar en la analistas comunidad.
tenha a Lo que formação sí me para parece trabalhar na importante es comunidade. que O el que eu acho que é instituto importante é que o ofrezca Instituto formación ofereça para aquellos formação analistas para que aqueles quieran trabajar en la analistas que queiram comunidad. trabalhar na Me comunidade. parece que ahí está la diferencia. Aí temos Porque si uma no, los diferença, analistas que porque os nos interesa analistas mucho que estamos el tema de interessados comunidad, tenemos que na recurrir a comunidade, temos que analistas que no recorrer a están en las analistas que que não, no están en los não institutos. Es fazem decir, parte para dos nombrar solamente a institutos. uno, Por exemplo, um Ulloa, deles, o ¿no Joa. es cierto? Si tenemos que recurrir por Temos de afuera del recorrer instituto para poder fora trabajar a outros los textos de Ulloa, psicanalistas para para nombrar uno trabalhar os solo. textos de Pero hay Ulloa. muchísimos, Bem, muchísimos mas há analistas muitos que se analistas fueron que de APA, por saíram ejemplo, da APA, por lo que se exemplo, llamó foram la primera embora, escisión, que ¿no foi es a cierto?, de a documento y primeira cisão plataforma. de Bueno, entonces tenemos que recurrir a esos temos analistas de que percorrer a han eles, escrito muchísimo para trabajar en apelar a comunidad eles, y né? que no, Porque aquellos há muito para analistas trabalhar em que no comunidade, mas reciben la aqueles formación analistas que não en el recebem a instituto formação tienen que no recurrir instituto têm que recorrer, a la então, bibliografía que no à está bibliografia o que que está por afuera está de la por fora institución. da instituição. Nada más un pequeño comentario, Sí. Carlos. Pequeno Es comentário, Carlos. importantísimo É porque importante se confunde el trabajo en la porque comunidad, por lo menos há en uma México, con la filantropía. confusão Y la entre filantropía es un trabajo de filantropia e corte trabalho na cristiano que comunidade, pues, yo puedo né? respetarlo, ¿no? A Pero es una filantropia eu cosa del respeito, trabajo claro, mas que es é otro um tipo de trabajo. trabalho El terapeuta en la diferente. comunidad A es el que psicanálise está na inserto, comunidade é pero o que si está el inserido na analista comunidade, mas o no tiene la analista capacidad não tem a capacidade de reconocer que el de otro reconhecer tiene que o una realidad outro tem uma socioeconómica realidade distinta, socioeconômica y eso lo puede ver diferente. desde su Isso propio pode análisis, ver a partir da sua es própria imposible análise. porque si no hay Então, un é acto impossível, porque há um de ato, caso filantropía para contrário, el haveria um desfavorecido ato que no de tiene nada que ver filantropia con el para o trabajo que, por ejemplo, hace desfavorecido, que não tem a Israel, ver com o trabalho que, por Gabriela, exemplo, etcétera, possa ¿no? fazer a Absolutamente nada que Isabel, ver, a nada que Gabi. ver. Sim, Es una exatamente, nada a ver. É uma formação rigurosa tão trabajar en la rigorosa, comunidad trabalhar na como la comunidade, formación como a rigurosa para estar en el formação rigorosa consultorio. para estar Nada no que ver con la consultório. filantropía. Nada a ver com a Bien, filantropia, Gaby, exatamente. adelante. Gabi, por Sí, favor. estos son los momentos cuando Esses são os Diana momentos habla, quando fala a Diana, a Magda, Marita, a Marita, a Maridel, que yo são me siento en momentos casa. Y onde creo que eu me eso es sinto em importante traer casa. por Isso é qué, por lo importante que pienso dizer. decir luego. Cuando hace E la pregunta justamente Diana, bueno, ¿y qué porque hacemos en la formación quando faz a para pergunta, que Diana, sea o que distinto, fazer ¿no? para que Y con lo que seja acaba de decir diferente essa Alejandro, formação? ¿por qué me E siento também yo, o que por ejemplo, fala en casa? a Alejandro, Primero por porque que no eu me tengo una sinto em casa, casa? Primeiro, porque eu não tenho uma ¿cuál es mi casa. casa? Es mi hogar. Né? Y este Então, grupo qual é de a minha comunidad es casa? mi É o hogar, meu es lar. mi Esse grupo de pertenencia, son mis comunidade é o meu colegas, lar, o meu amigos, mi gente querida, pertencimento, que yo voy a são los as minhas congresos cada 2 años, pessoas a veces no es por queridas el nos congreso, pero congressos. Às vezes es a nem mi vou pelo gente congresso, y mas es porque mi quero casa, ¿no? compartilhar Ahora, com as ¿por qué esto pessoas es queridas. importante? Porque Bem, yo por que llego isso a é este importante? grupo Porque donde eu siento chego que a es esse mi casa, grupo que porque eu me sinto que é a minha resuena cuando casa, Maridel me porque dice, me oye ressoa Gaby, quando a tú has Maridel solido fala, trabajar Gabi, antes en un você orfanato trabalhou y no trabajando con orfanato, psicoanálisis con você niños trabalhou com psicanálise institucionalizados y com tal. crianças Hay un grupo y comienzo a entrar y me doy ai, cuenta desculpa, de que que son estão nas importantes instituições. para mí E é la muito comprensión importante para sociológica. mim o En el caso entendimento mío sociológico, no latinoamericano meu y sobre caso todo de mi latino-americano, país, que tiene principalmente no meu un país, porcentaje que tem uma pequeño, pero porcentagem pequena, importantísimo de mas personas importante de pessoas indígenas y el mismo de indígenas personas e o afrodescendientes, mesmo de pessoas que afrodescendentes. encuentro que en el Pessoa, e eu grupo se entendo que no debaten estos grupo temas que en la esses FEPAL temas são general no, debatidos, que al punto geralmente de não que na yo llego FEPAL, ao a ponto buscar de para que eu estudiar una busco maestría en para sociología de la estudar um cultura mestrado latinoamericana. da Y esse cultura material, por ejemplo, para latino-americana, mí e me esse parece material, indispensable que en los para mim, é institutos de formación indispensável que no nos me cabe. institutos de En los formação, institutos, aparte de la eu currícula não básica, entendo que, além existan materias das questões casi básicas, obligatorias não haja optativas uma matéria sobre obrigatória análisis cultural, sobre por análise ejemplo, cultural, materias por exemplo, transdisciplinarias de sociología y antropología, matérias siendo que somos de latinoamericanos
antropologia, sendo nós latino-americanos, que as sociedades de psicanálise não haja bibliografia e não haja especialistas para unir a transdisciplina na psicanálise. Para mim é absurdo. Como eu trabalho com um paciente que não seja da classe média alta, da minha mesma cor, como eu trabalho? É que você não trabalha igual. E há coisas que temos de aprender. Como eu trabalho com grupos terapêuticos, se não nos ensinam a trabalhar com grupos terapêuticos? Como trabalho com baixa frequência, que é o que precisam os meus pacientes do meu país. Não precisam eles vir 3 vezes por semana, porque é impossível. Mas os pacientes do meu país se beneficiam muito com uma vez por semana de terapia. Aí é outra técnica. Lamento dizer, não é mais fácil do que fazer 3 vezes por semana. É mais difícil, mas é uma outra técnica. E é que ensinar. Agora, como ensinamos isso se não temos, como dizia Alejandro, a capacidade de pensar de que há outra forma de viver o mundo, que há outras classes sociais, outros dramas, outras dores que não acontecem ou que não passam, atravessam apenas a dor interna, mas não é o mesmo não ter para comer, não é o mesmo não poder assistir à universidade, porque, na verdade, nos seus países tem uma linda universidade pública. No meu país é uma porcaria a universidade pública. Então, não estude. Você não estuda, senão você não tem capacidades muito altas economicamente falando, você não estuda. Há dores que são diferentes. Obrigada, Gabi. Eu quero dizer a você que aqui na Argentina o desenvolvimento que teve a psicanálise grupal foi de uma importância tremenda. Y que se terminó con el golpe militar del año 76. E terminamos com o golpe de Estado de 76. A partir daí, apareceram os grupos terapêuticos, desapareceram, desculpe, os grupos terapêuticos e ainda não recuperamos essa forma de trabalhar grupal, principalmente nos hospitais, onde há tanta demanda. Trabalhar em grupo seria uma solução para a lista de espera, que são de meses, para que sejam atendidos esses pacientes. Desde o ano 76 que não conseguimos recuperar a técnica de tanto valor. Bem, antes de passar a palavra para a Magda e a Maridel, levantou a mão a Isabel. Por favor, Isabel. Eu tenho algumas ideias separadas. Não são do mesmo tema, porque eu gostei muito de escutar vocês, eu não escrevi tudo que eu teria gostado linkar. Mas quando o Alejandro começou a falar, eu lembrei de Blecher. Tantos anos que ele escreveu os 3 mitos, o mito do homem natural, o mito do homem isolado e do homem abstrato. O nosso grupo, que trabalha justamente para desnaturalizar tudo isso o tempo todo, porque esse é um grupo, não sei como traduzir para o Brasil, de muita polenta. A polenta é uma comida tipicamente americana, feita com farinha de milho, que dá muita força às pessoas e as nutre muito bem. É um grupo com muita força, a polenta, como fala Isabel, mas com tudo isso que mencionaram, que eu coincido com tudo, esse grupo conseguiu montar dentro do programa Concavidades o primeiro Working Party, juntamente com Carlos Tewel, que esteve na gestão de tudo isso, Maridel e mais outras pessoas, Gabi, muitos de fato, Diana, etc. O primeiro Working Party que será anunciado na FEPAL Chile para trabalhar o tema de comunidade de tal forma que possamos ver os princípios, os bases, os dispositivos psicanalíticos, sistematizando-os e que utilizamos na comunidade.
De outro lado, já está trabalhando há mais de um ano numa pesquisa dentro do programa Concavidades, que convidamos todos os institutos que possam fazer. Trabalhamos psicanalistas de diferentes partes da América Latina para atender a casuística atual nos consultórios, mas que está linkada com o social, com o institucional, com o comunitário. E para isso, temos de achar teorias nessa casuística, não repetir as teorias antigas, mas também sair da questão dos ídolos. Não podemos ter Freud como ídolo, mas como um iniciador que contribuiu de uma forma muito importante, que nos legou uma forma de olhar e escutar. Mas ídolo não, porque em tudo que idolizamos, a perversão, seja a Ferenczi, Freud, seja quem for, o importante é trabalhar por achar a teoria nos fatos. Os fatos sociais vêm mudando, os fatos sociais, políticos, e nós que possamos estar mais presentes na comunidade. Temos um problema, fazemos voluntariados pelo geral, trabalhamos de forma gratuita nas escolas, nos hospitais, nas ruas. De fato, trabalhamos também de forma gratuita nos julgados. A ideia é ter tempo para trabalhar e viver dignamente, se formar e ceder tempo à comunidade, que é fundamental. Somos seres sociais e mudamos muito, a tal ponto que eu diria que todos estão convidados ao Ateneu de dia 18 de agosto em Abdeva, que estaremos nós da comunidade trabalhando as transformações que produz a articulação do psicanalista com a comunidade, estar na comunidade e com a comunidade. Queria falar sobre o grupo que falamos hoje de manhã, de dizer isso. Bueno, Muito bem, gracias, obrigada, Isa. Maridel, por Isabel. favor. Maridel, por favor. Creo que estaba Magda Acho que estava antes, ¿no? Magda. Pero, bueno, Magda, ¿querés vos Magda, hablar primero? você quer falar? Posso falar? Posso Sí, falar? claro. Pode falar Magda, sim, perfeito. adelante Sí. entonces. Tá aí. Alô? Sí, te escuchamos. Oi, você está... não, que saiu a tela, desculpa. Bom, são muitos temas, né, que se abriram, mas vou pegar alguns. O tema da América Latina, né, do preconceito em relação ao nosso trabalho de psicanálise na América Latina, vou colocar um contraponto. É verdade, né, isso, vivemos todas essas questões que vocês trouxeram, mas tem algo que a psicanálise ela está muito viva na América Latina. Estava com uma colega de Portugal esses dias, na Sociedade de São Paulo, dizendo como na Europa a psicanálise está morrendo, muito ligada à medicalização, muito isolada de tudo, assim, está perdendo muito espaço, algo desvitalizado, e ela estava em umas atividades de São Paulo, assim, se identificando com uma certa vivacidade. E aonde eu queria chegar? Quando isso que vocês todos estão falando, a psicanálise fica muito endogâmica, muito fechada em si, ela vai perdendo sua vitalidade, não conversa mais com o mundo. E recuperar o patrimônio que Freud nos deixou, que é esse olhar clínico para o mundo, esse contato, é o trabalho em outros territórios, que esse é também anunciado por Freud, né? Vai chegar algum momento que os governos vão saber que a população precisa, né, a psicanálise precisa chegar na população, todo esse trabalho que o grupo de comunidade faz, mas essa possibilidade que nós temos aqui algo que está realmente revigorando a psicanálise, que é essa conversa com o mundo, com a cultura, né? Nós temos, por exemplo, a revista Caliban, né, da América Latina, trabalha muito isso, o grupo de comunidade. Então, os temas estão sendo debatidos por nós, o que revitaliza a psicanálise. Então, eu acho muito importante isso, que
E com o tempo parece que nós vamos ter que ver mesmo qual é a formação que vai caber, né, isso que vocês estão falando, dentro de uma realidade, e não é perder rigor, né? Não é perder o rigor da psicanálise. Pelo contrário, como eu acho que talvez o Carlos falou, eu não sei se foi a Mardel, exige mais rigor ainda, né? Numa escuta que te coloca no mundo, a céu aberto. Então, eu acho isso fundamental, porque o que vocês estão falando, o que também estou falando, esse lugar do saber que vários falaram, que é um lugar de poder, né? É um lugar. Quem determina quais são os requisitos de um psicanalista? Né? É um lugar de poder, é o que tem se falado tanto da psicanálise colonial, da questão do colonialismo do pensamento, e que alguns movimentos podem quebrar isso. A Maridel falou que tem algo um pouco diferente mesmo no Brasil, os abismos sociais, né? Aqui são imensos, como em outros países, e nós estamos muito centrados nas ações afirmativas, porque a nossa população negra, simplesmente 56% do país. Na nossa sociedade, em São Paulo, que somos 900, junto com os candidatos, temos 2 pessoas negras. 900, então, a proporção está muito fora. No estado de São Paulo, chega a ser 46%. Então, a gente teria que ter o equivalente ao estado de São Paulo. E temos instituições com psicanalistas negros com uma força de pensamento imensa. E ainda bem, depois de muitos anos, conseguimos aprovar, agora em junho, o projeto Virgínia Bicudo de ações afirmativas para São Paulo, que já tem em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, como você sabe, começamos ano que vem. E agora, dia 15 de agosto, na outra semana, nós vamos inaugurar a nossa clínica pública em São Paulo, que vai funcionar de um jeito que a gente vai explicar todo. Vamos fazer uma homenagem a Marcelo Vinhar também, né, que sempre está conosco nesta, né, deixou esse pensamento valioso. Então, eu tenho assim essa questão, mas também pensar que nós temos um potencial criativo muito forte na América Latina e cada vez mais produzir, como está se produzindo na FEPAL, por esses grupos, por publicações, por essas ações nas sociedades, é onde que nós vamos ter força. A gente produzir já tem um pensamento latino-americano de psicanálise, né? Que isso. E para terminar, para não estender muito, por exemplo, indo aquilo que eu mencionei no começo, a questão, né, a questão é rever sempre, essa é a metapsicologia que Freud nos deixou sempre para ser revista. Por exemplo, Inácio Paim, que é de Porto Alegre, o nosso colega, escreveu agora um livro, escreveu muitos livros sobre a questão da negritude, colocando ele com outros colegas, pensando pegar um ponto. Pensar, como outros autores já pensaram, o complexo de Édipo para o negro, que, além das questões da destrutividade familiar, temos que incluir a violência do trauma coletivo no complexo de Édipo. Ele não está apenas pensado nas questões familiares. E isso, como vocês estão falando, muda a escuta. A escuta psicanalítica é de outra forma, né? Então, isso de rever desse psicanalista no mundo é o caminho que a psicanálise falando sozinha, ou que todos devem conhecer, para eu finalizar, a verdadeira psicanálise, a psicanálise científica, né? Eu também detenho a minha verdadeira psicanálise. Isso é um trabalho contra, né, o trabalho nosso. Enquanto parece que a psicanálise contemporânea cada vez mais não se reduz às escolas, às igrejas, vai por um caminho, os grandes autores contemporâneos, para uma certa fluidez, né, um fluxo, né, de uma psicanálise que escuta, ela é poliglota, mais poliglota, né, do que falar uma língua só. Então, também eu vejo tem uma força, eu quero dizer assim, nós temos uma força que já existe de produção latino-americana. E a gente manter isso, né, sustentar. Pelo menos acredito. Bueno,
muy bien, gracias, Magda. Muito bem, Entre el Magda, psicoanálisis obrigada. europeo que está Entre a muriendo y psicanálise el europeia, que norteamericano está que quiere morrendo, e controlar a todo, americana, que quer yo creo controlar que el tudo, futuro bem, es acho que o el futuro psicoanálisis é a latinoamericano con psicanálise FEPAL a la cabeza. latino-americana com a FEPAL Esperamos na que sí. frente. Bueno, estaba... Tínhamos, ¿Dónde estás, Maribel? Que então... no te Onde você veo. está, Acá estoy. Maridel? Estou por Voy a aqui. ser breve, Carlos, Eu para serei que te dé breve, el tiempo, Carlos, para que Dale. tenhamos tempo, para que participar. todos possam Yo quería solo participar. mencionar algo. Eu apenas queria No mencionar tenemos uma que estar questão. Não temos de paranoicos, pero tenemos que estar nos alerta tornar los psicoanalistas que paranoicos, mas trabajamos en la sim comunidad. em alerta. Ferenczi Nós, fue el psicanalistas. primer expulsado Ferenczi foi o discriminado primeiro y eso tuvo expulso, consecuencias muy discriminado, grandes e isso teve consequências por traer enormes, una gigantescas, metodología por de trazer uma trabajo, por metodologia de preocuparse por trabalho diferente, determinados aspectos por se sociales preocupar por questões dentro mismo sociais, de IPA. En justamente nuestro dentro da país, IPA. lo que Mas, mencionabas, no nosso Carlos, país, o que você de mencionou, cómo se Carlos, de terminó con como determinadas formas de asistencia y já não temos encuadre, determinada Pujol también fue forma de expulsado de assistência la e institución enquadre, psicoanalítica. Pujol também foi expulso Entonces, no da seamos instituição ingenuos que psicanalítica. Não expulsarlos no possamos es ser, solamente não que no podemos ser pertenezcan más a la ingênuos. institución, Expulsar es expulsarlos de la não fala de formación, que de la já não estejam aí. bibliografía, É de que expulsar haya da gente formação, da que bibliografia, cultive expulsar sus de que ideas, que las pessoas possam desarrolle. cultivar suas ideias e Entonces, as llegamos a possam nuestros días desenvolver. donde Então, realmente los chegamos a pioneros hoje, onde os del trabajo en la pioneiros do comunidad trabalho na están muy comunidade silenciados. estão silenciados. Y hay muchísimo material. E há Blecher muito decía material. Isabel, Blecher bueno, dizia, muchísimos Isabel, autores que muitos son el autores bagaje que que são a tenemos para bagagem que sentirnos que temos hoje estamos para formados para trabajar en la entender que comunidad estamos y no que eso formados sea un para trabajo de trabalhar na segunda. Una comunidade de e las que não muestras que seja um hablaba trabalho Isabel de segunda. es que A Isabel nosotros falava pudimos de a que las 24 horas de às producido el 24 terremoto horas de en produzir Venezuela, do terremoto armar da ya un grupo de Venezuela, nós já asistencia montamos um grupo de para poder assistência estar y ayudar para a los ajudar damnificados de os semejante tragedia. damnificados da Entonces, estar tragédia. alerta en la Os comunidad danificados da tragédia. significa Estar alerta poder na llegar comunidade a la mayor significa poder cantidad de gente chegar à posible maior que está quantidade atravesada por de pessoas circunstancias que a possíveis veces que nuestros atravessam institutos no se circunstâncias que às alcanza a vezes os reflejar nossos con los institutos pacientes que llegan a nuestros não consultorios. veem e não se reflete isso em relação aos pacientes que nós Muy recebemos no bien, muy consultório. bien, Muito Marília. bem. Carlos, só digo que concordo muito com a Maridel. Muy bien, sí, sí. Muito bem, claro que sim. El que Obrigada. una persona, Que algún uma analista haya pessoa, sido um analista, tenha expulsado de la sido expulso institución, como da dice Maribel, no instituição, es como comenta a solamente, Maridel, não é se expulsa apenas todo, se expulsa su isso. Você bibliografía, su expulsa a sua pensamiento, bibliografia, seu pensamento. digamos, así que es É peligrosísimo. perigoso fazer isso. Bien, bueno, acá en APA tenemos Aqui una na gran APA cantidad de temos ejemplos, esto que dice temos Maribel, ¿no es muitos cierto? De exemplos em muchísima relação gente ao que que se comenta a fue Maridel. Muitas pessoas y que saíram no se los nombra, directamente no se los e não nombra, no são hay ni nomeados. Já siquiera não la são bibliografía nomeados, para não temos trabajar a en bibliografia distintos para trabalhar em seminarios, diferentes y hay seminários. muchísimos, ¿no es cierto? E há Muchísimos. muitos deles Bueno, que con foram esas expulsos. decisiones que hubo Bem, de com essas plataforma, cisões que documento, foram, en fin, que y analistas que estaban aconteceram, muitos comprometidos con lo documentos, social, ¿no es cierto? Tipo né, Tato que Pavlovsky, escreveram, tipo Kesselman, gente que trabajaba con Pavlovsky, grupos. pessoas que trabalham com grupos, trabalhavam com Bien, grupos. Alejandro, por favor, adelante. Alejandro, por favor, fique Sí, à vontade. escuchando sobre... Hay una anécdota, creo que Há muy uma significativa en la história sociedad muito en México, donde yo significativa me na formé, que sociedade una colega de aqui no repente México, dijo, yo onde nunca eu me había visto formei. Uma tanta colega gente falou: Eu rubia nunca tinha visto en un tantas lugar. pessoas loiras num lugar. Lo dijo en mexicano, que es, Falou em nunca había visto mexicano, que é tantas nunca güeras, que quiere decir tinha rubias. visto tantas güeras, que quer dizer Y esto loiro, tiene que ver aqui no México. con algo Isso que en tem a México, por ver com ejemplo, uma no se questão que habla, o que es México, el no racismo México não que se existe en fala, que é o México. racismo Hay que há un no racismo México. Há estructural. um racismo La estrutural. gente que tiene una posición Pessoas económica que têm uma por posição arriba econômica de lo media, por en cima su da enorme média. mayoría es gente A sua blanca, rubia. maioria são pessoas brancas La e gente loiras, morena tiene pessoas generalmente es de clase baja de pele mais y escura, tiene geralmente que luchar são de uma muchísimo para classe llegar a la socioeconômica mais formación. Ahora, baixa esto no se puede e analizar, é difícil para que eles no possam acessar a hay un sua lugar en el formação. análisis para Não há um hablar del lugar na racismo. análise para falar
falar do porque se racismo, maneja como um porque se problema maneja como um de, problema de psíquico, ¿sí? psíquico, um No se problema maneja como psíquico, como um não pacto como um discriminatório problema en lo social, como el trauma, como decía la discriminatório, como colega hace rato. Hay trauma. un trauma en el centro de la historia de Há um México trauma no que centro da que história do no se habla, México que não se fala, se ha naturalizado. tem se Y se dice que naturalizado. México esa es una cosa que dicen los blancos de México. Os brancos do México México no falam es isso. O racista, es México não é clasista. racista, é Cuando el classista. clasismo en México Quando está o classismo estructurado no a México é partir estruturado a de partir diferencias raciales. de Ahora, diferenças no es casualidad raciais. que yo no esté en una sociedad Não é por mexicana, acaso esté que en não una sociedad esteja argentina. numa sociedade ¿Sí? mexicana, mas Tiene que numa ver con mi propia argentina. historia personal, E tem por a ver com a señalar minha este tipo de própria cosas. história pessoal, por Eso tiene assinalar esse tipo de efectos, coisas. ¿sí? Isso tem efeitos. En mi biografía personal, Na pero también minha tiene biografia efectos pessoal, mas também en efeitos los desempeños nos institucionales. desempenhos Hay un institucionais. racismo Há um estructural racismo que uno no puede estrutural señalar que como não un podemos hecho histórico. falar Y los que dele no como trabajamos en um la fato comunidad diríamos, histórico. bueno, ¿qué Quem não hacemos? trabalha ¿Cómo na trabajamos comunidade, esto en un pensamos, como consultorio trabalhamos isso individual? no consultório de forma Cuando individual? un paciente Quando um moreno, paciente es un de ejemplo pele escura, é um real, exemplo, me claro, é decía que su real. jefe lo Ele humillaba falou porque que le o seu decía prieto, chefe o humilhava, ¿sí? o Que no era chamava un de prieto, era un preto, negro. que Y era hacía negro, que chistes era y la gente preto, e se fazia reía. piadas e as pessoas riam. Él trató, porque traía una Ele cosa de tentou, porque ele psicoanálisis ya trazia uma prehecha, coisa já de prévia da manejarlo como psicanálise, una de cosa manejar como uma psíquica, como questão un problema psíquica, como um individual, problema como una cosa individual superyoica. e como uma Sí, questão tenía do razón. Y lo superego. empezó a manejar como una cosa que su padre E lo começou humillaba. a. Y sí, también tenía E razón. ele tinha Pero razão, también mas el também jefe era un o racista. chefe era um Y era racista. importantísimo E que era yo lo muito pudiera importante que eu ayudar pudesse a reconocer el ajudá-lo racismo para de su reconhecer o jefe en la racismo do seu oficina chefe y e no no dejarlo todo escritório, como e una não deixar proyección tudo de como su uma padre projeção do persecutorio, seu pai ¿sí? persecutório. Entonces, esta realidad se E essa pega en la realidade clínica de está na todos los días. clínica Y si todos en la os formación dias y en está las presente. E se na instituciones formação, nas señalamos al instituições, analista que assinalamos um habla de analista que racismo, que habla fala de de racismo, que discriminaciones fala de socioeconómicas, discriminação que habla de socioeconômica, que pueblos fala de perseguidos como el povos pueblo perseguidos, palestino, como o ¿sí? Y lo povo señalamos como palestino, una e agente mencionamos como um peligroso y que hay que sacar de las assinalamos como um instituciones. agente perigoso que deve sair Entonces da estamos instituição. perpetuando Estamos estas discriminaciones perpetuando adentro essa de las instituciones discriminação y dentro eso das ese analista no va a instituições. poder E esse trabajar en su analista não vai clínica poder el trabalhar na racismo clínica o estructural, racismo ¿sí? estrutural. Es eso que quería Era a comentar con contribuição que eu ustedes. queria Muy bien, trazer. gracias Obrigado. Alejandro. Obrigada, Alejandro. Leonora Méndez escribió Leonora algo que Mendes me parece escreveu sería uma interesante que coisa lo que eu acho pudieras que seria decir. interessante que ¿Puede você ser? pudesse dizer. Você poderia falar o que você falou? ¿Estás por ahí, Leonora Você está por Méndez? aí, Leonora Mendes? Leonora, Y no você lo está por aí? leímos, Carlos, lo que puso en el chat. Sí, aquí estoy. Caso contrário, Ah, sim, eu estou por aqui, sim. ¿quieres Você pode decirlo, escutar? por favor? Pode falar em Lo que português? escribí en el chat, Ah, em espanhol, Sí. desculpa. sí, Eu Si escrevi, pones la escrevi cámara aqui va a no ser chat. mejor, Você Leonora. pode abrir a câmera, claro, Leonora? Ahí aquí está. estoy, Claro, aquí posso estoy, sim. con Eu estou gusto. por aqui. Yo tenía una llamada Bem, desde eu Colombia, estava también numa al otro ligação da lado, Colômbia. universos Desculpem, humanos. estou Pero em los he estado diferentes lugares. Bem, escuchando eu estava para mí escutando vocês. Para estar en mim, este grupo de FEPAL sempre ha sido como un fazer vórtice parte do grupo da de FEPAL é respiro um ante todas espaço de estas cosas, respiro porque un poco perante sí, tudo yo me formé isto. en la Asociación Eu me Psicoanalítica formei Mexicana, na no soy Associação mexicana, soy colombiana, Psicanalítica hoy en día vivo Mexicana, en eu Italia, sou o sea, para mí ha colombiana, sido eu muy moro na difícil. Itália. No puedo ejercer el psicoanálisis ahora Eu aquí não posso en exercer a Italia, psicanálise aqui na Itália, onde eu porque moro, aquí sí tienen la ley de que si no porque soy aqui a psicóloga, lei é que se eu não no sou entro en la psicóloga, eu parte não entro na laborativa para poder parte ejercer. Son cosas que para mí, de al sol de trabalho hoy, para poder todavía me exercer. las cuestiono. Sí Há valió muitas la coisas pena que eu hacer toda esta me formación questiono. en Valeu a pena me psicoanálisis formar por em todos estos psicanálise? procesos Por todos burocráticos esses que processos rodean realmente el burocráticos psicoanálisis. que tem a ver com Para a mí ha sido eso. Mi psicanálise. Para formación mim, sí se vio muy tem sido salpicada isso. A por minha el gran élite formação de la Sociedad Psicoanalítica foi Mexicana.
sem dúvida alguma, digamos, salpicada por essa situação no México do racismo. Não é fácil, não é fácil manter a formação. É muito dinheiro, muito investimento que fazemos. Então, também para a formação, é muito dinheiro que você tem que investir. Ter um paciente de 3, 4 vezes por semana é impossível. Eu não consegui me informar porque eu estava atendendo uma pessoa que migrou para a Austrália. Então, eu trabalhei com ela toda a minha formação e quando eu estava planejando o meu caso clínico, não teve validade porque foi virtual. E hoje em dia, eu trabalho de forma virtual. Então, são muitas coisas que vão salpicando a humanidade da psicanálise. Eu não sinto que a psicanálise esteja fora dos consultórios. Aqui se fala de que em cada bairro, em cada história, há uma história que entender num divã, porque no bairro se faz a história, se cria a história, o cultural impacta, que é o que alguém falou no início, na verdade, não temos esses estudos na psicanálise do cultural, como é que nos impacta. Entre as minhas colegas, na minha formação, víamos que faltava essa estrutura. O que faz com que haja rejeição perante o desconhecido. E também isso acontece na formação. Porque no início eu não sabia onde eu estava parada. Alguém falou, não estamos na Viena Antiga. Quando eu entrei, eu me senti como na Viena Antiga, que eu tinha que ser uma dama de alta sociedade, senão não era bem vista. Coisa que agora estou entendendo, que eu falei também na minha própria psicanálise, eu continuo falando, porque eu nunca pensei que a psicanálise fosse tão elitista. Me desculpem se eu estou falando de um lugar talvez ingênuo, mas é a experiência que eu vivi e eu me questionei muito. Para que eu estou entrando nessa sociedade de alta alcurnia que eu não faço parte? Hoje eu trabalho a partir daqui da Itália, alta linhagem, né? Não alcurnia. Bem, eu continuo trabalhando porque eu sou apaixonada pela psicanálise, com ou sem instituição, mas com a minha convicção. Obrigada, Leonora. Venha para a América. É muito difícil. Bueno, muy bien. Temos agora a Marita novamente que levantou a mão. Marita Cayupan, adelante. Está muteada. Ahí está. Você está mutada. Bueno, muy interesante todo lo que venimos escuchando. Muito interessante tudo o que escutei até agora. É verdade. Eu estive em Viena e somente havia uma casa, uma escola da Ana Freud e não havia psicanálise. E eu pensei, alguma coisa aconteceu, né? Como comentou Isabel, é verdade aquilo que falou, que quando os professores, os geradores de uma teoria se transformam em deuses, se transformam em fundadores de uma religião, as religiões são estruturas rígidas que servem para criar um contexto mitológico das bases dessa religião, a transformação de alguns saberes culturais. Eu fiquei pensando nisso,
Pelo menos aqui, não sei, pela falta talvez de contato direto que houve por muitos anos até que apareceram as redes entre Europa e América e, de alguma forma, nos permitiu com a nossa continuar trabalhando com a nossa clínica, porque nem sempre podemos trabalhar da forma europeia. Eu fiquei pensando nisso e também fiquei pensando em Cildinha, quando falava que não apenas fomos discriminados e somos cautivos de preconceitos, mas nós mesmos, dentro das nossas sociedades e comunidades diversas, também temos os nossos preconceitos. Então, vemos que as comunidades sentem medo daquele estrangeiro da comunidade porque pensam nesse aspecto que pode ser atacado na sua identidade e não ser aceito, não ser assimilado. Nesse sentido, acho que é um ponto muito importante, porque por um lado é por medo, mas do outro lado temos de tentar de respeitar. Temos o microfone aberto. Bem, há muito para contribuir e para comentar, para iniciar outros debates. Parabenizo novamente a proposta desse encontro. Bem, obrigado, Marita. Temos um minuto para finalizar. Vamos passar a palavra para Alejandro, que levantou a mão. Nada más, quiero primero agradecer a Isabel. Quero agradecer a Isabel e ao grupo pelo convite apertura a falar e pela abertura para que eu fale aqui. Temos de lembrar que Freud, para poder ver a realidade psíquica, teve que discriminar a dor e o horror que sofreram as mulheres assediadas pelos seus pais, seus tios, pela estrutura patriarcal. Agora estamos perante a oportunidade de dar a volta a isso e recuperar a dor de muitas mulheres da comunidade LGBTQIA+, dos povos e comunidades marginalizadas e de reintroduzi-las ao consultório como uma revitalização da própria psicanálise. A psicanálise tem vida a partir dessa nova recuperação da realidade social e política. E o político como relações de poder, não como uma questão de militância, porque se ridiculiza falar de poder como se se tornasse militante psicanalista. Não, é falar das relações de poder e assimetrias do poder nas nossas sociedades. Então, eu saúdo o esforço da Isabel e do coletivo que ela lidera como uma força. Eu sempre que falo dela, eu falo que é uma força da natureza. E eu acredito nisso. Ela é uma pessoa com uma vitalidade incrível e é necessário para poder liderar um esforço. Para finalizar, o presidente da Sociedade Britânica, quando falava numa assembleia da IPA, se falava de modificar a formação de analistas, e ele dizia assim: o que vocês vão fazer com uma análise que nós criamos? Que barbaridade! O presidente falava isso. E eu recupero a ideia de que justamente nós, com esse tipo de esforços, estamos abrindo a análise para a história. É a única forma em que a análise possa fazer parte da história. Era isso. Obrigada. Obrigado, Alejandro. Por fim, damos a palavra para a Magda. Para reforçar novamente isso, já temos muitas produções nesse sentido. O trabalho da comunidade, nós não estamos começando do zero. Maridel falou das expulsões, sempre é colocado o trabalho com a cultura, o trabalho com a comunidade, o trabalho com as questões sociais como se fosse algo à parte. Mas já tem muita produção, né? No Brasil se discute, nós estamos bastante envolvidos com o tema racismo na produção psicanalítica, né? Isso eu estou dizendo, eu acho que a gente também valorizar que já tem um caminho andado, né? Muito importante. E não deixar expulsar mais, né? Expulsar, eliminar, que nós temos desde os argentinos, né? Que como os fundadores disso, e tantos autores e tantas ações de tantas sociedades. Então, eu queria afirmar
que a gente não está começando do zero. Então, é resistir, continuar nesse trabalho, né, que já tem sido feito. Muy bien. Com estas palavras terminamos. Muito bem, com essas palavras, Carlos, Aí nos escuta? Sim, escutamos sim. Pronto, obrigado. Bem, finalizamos com as palavras da Magda. Para mim, foi um prazer coordenar esse formato que tem a ver justamente com dar uma nova modalidade a essa questão de cada que fale 10 minutos, temos que estar cortando, cuidado, já o seu tempo acabou. Isso tem a ver com a democracia, com o diálogo, e com que cada possa dizer o que tem que dizer. Para mim, foi um prazer imenso. E será até a próxima. Carlos, só um minuto. Não saia, não vá embora. Temos um pequeno vídeo que trabalhamos com a vida e com a morte nele, em homenagem a Joyce, uma companheira querida da alma de Porto Alegre, que fez a sua própria análise do racismo, e faz a história fala a história do que aconteceu com os primeiros psicanalistas. Tomara possam assisti-lo. Quanto dura? Qual a duração? Durará 3 minutos. 3 minutos? 4? Por favor, tenho que ir para o rádio. Você pode ir embora. Nos convide. Bravo. Bravo. Muito bem. Siempre me conmueve el video. É comovente o vídeo. Hasta pronto. Muito obrigada.